Deixa eu adivinhar. Você está pensando em largar o emprego para empreender, né? Fala a verdade. Talvez você já esteja com um pedido de demissão na cabeça faz um tempinho. Olha, eu tenho uma coisa seríssima para te falar. E a única coisa que está te travando é não saber se é o momento certo. Fala a verdade? Pois é. É nisso que todo mundo fica preso. É exatamente o emaranhado que a maioria das pessoas fica presa. Não é falta de coragem, não é falta de vontade, sabe? É a falta de clareza sobre o número certo. Mas é um número bem específico e hoje eu vou abrir para vocês qual é esse número. É o número que eu vou te dar hoje. Então fique nesse vídeo e não saia. Não é um número mágico, não é uma fórmula de coach também não. Pode ficar tranquilo. É a conta real que eu fiz. E vou te falar uma coisa. Muito séria. Muito, mas muito séria mesmo. Vocês que vêm acompanhando aqui o canal, né? Ó, a bolinha até caiu. Eu vou contar a conta real que eu fiz aqui. E que qualquer pessoa que decidir sair do emprego deve fazer essa mesma conta, entende? Por quê? Fazer mais antes ou mais tarde vai fazer você tomar essa decisão com mais precisão. O que eu quero dizer com isso? Fica até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te mostrar o erro que a maioria comete, que faz tudo desmoronar nos primeiros 3 meses. Olha, eu vou te contar e veja como acontece com muita frequência. A pessoa está insatisfeita no emprego, já faz tempo, ela está ali murmurando, olhando para um lado e para o outro, falando assim: meu, aqui não é o lugar para mim. Aí ela assiste um vídeo, vê um post no Instagram, vê alguém falando que largou tudo e está faturando não sei o que lá, sabe? Ela fala: pronto, é agora. Tomei a decisão, vou pedir demissão, vou abrir meu CNPJ. Deixa eu pegar nossa bolinha aqui. Vou abrir o CNPJ, é aquela felicidade. E 3 meses depois, está desesperada. Aceitando qualquer cliente, baixando o preço para sobreviver e o emaranhado fazendo parte da vida dela. Aí entra um aprendizado muito importante, né? É aí o empreendimento, que era para ser uma coisa muito satisfatória para essa pessoa que quer empreender, ela vira um empregado, ainda pior do que o emprego que a pessoa mesmo saiu, né? Então, sabe por que isso acontece? Te pergunto, você sabe por quê? Eu vou te responder. Porque ela confundiu vontade com preparo. Vontade de empreender todo mundo tem. Quem é que não quer ser dono do seu próprio nariz, poder tomar suas decisões, entende? Mas ter preparo é uma outra história, entende? O preparo começa com um número na conta, não com uma motivação, não com curso, não com logomarca nova, com dinheiro guardado, entende? Porque você não sabe o que é não ter uma reserva. E você não pode aprender da pior forma. Eu aprendi isso lá em 2018. Você toma uma decisão com desespero. Eu tomava essa decisão com desespero, entende? E decisão com desespero é sempre a pior decisão que existe. Então, como você vai descobrir esse número? É mais simples do que você parece. Primeiro passo, já anota aí. Você precisa saber quanto custa a sua vida por mês. Parece ser muito óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Aluguel, o financiamento, a sua alimentação, a conta de água, a conta de luz, a internet, o plano de saúde, porque quando você sair da CLT você vai perder esse plano, né, da empresa. Então, escola dos filhos também entra se tiver, parcelas de qualquer coisa que você tiver. Soma tudo isso. Soma tudo isso. Esse número é o seu custo de vida real, atual. Vai
variar de pessoa para pessoa, entendeu? O segundo passo, multiplica esse número por 6. Por que 6? Por 6 meses. Esse é o número mínimo que precisa ser guardado antes de largar o emprego. Isso é primordial para qualquer empreendedor que quer sair da CLT e seguir empreendendo. Por que 6 meses? Olha só, porque nos primeiros meses de qualquer negócio você vai errar. É fato que você vai errar, mas também você vai acertar. Mas muitas das vezes você vai acertar o preço e vai errar outra coisa, vai perder um cliente, vai ter um mês que vai ser fraco. Então você precisa ter um balanço, entende? Quando o dinheiro não entrar, você tem um recurso ali para poder suprir até você poder movimentar. Entende? Se você não tiver reserva para aguentar esse período sem se desesperar, ou seja, sem o desespero, você vai tomar uma decisão errada. Em cima de decisão errada, entende? Vai ser uma após a outra, uma após a outra. Então, 6 meses é o cálculo que você precisa ter na sua mente. 6 meses é o colchão que te dá clareza, vai te dar paz para você poder pensar. Mas é aqui que vem um ponto que a maioria esquece. Tem muita gente fazendo errado. Tem mais uma conta a se fazer também, viu? A conta que você tem que fazer é, além do seu custo de vida, que nós já vimos, tem o custo do negócio que você vai abrir. Como assim o custo do negócio que eu vou abrir? Esse custo, muita gente não coloca na conta, entendeu? Muita gente não coloca isso na conta. Por exemplo, a abertura do CNPJ. Você não vai precisar abrir o CNPJ, você vai precisar de um contador. E você vai precisar de contador. Realmente você vai precisar. Porque com essa reforma tributária que teve, tudo que está acontecendo no Brasil, você vai precisar de um auxílio de um contador. Não tente economizar aqui. E ferramenta. Por mais enxuto que você seja, você vai precisar de uma ferramenta, você vai precisar de um equipamento básico, uma impressora, você vai precisar de software que você vai usar, entendeu? Calcula também um possível aluguel, um espaço para você ficar. Geralmente os empreendedores eles costumam abrir suas empresas no quarto, né, da sua casa ou até mesmo na garagem. Lembrando que grandes empresas elas se surgiram na garagem, né? Então, assim, você vai precisar também do quê? De um marketing inicial. Mesmo que seja só para impulsionar um post lá no seu Instagram. Ainda assim, você vai precisar de um marketing. Então, você precisa somar tudo isso e adicionar a sua reserva. Adicionar com o seu custo de vida inicial. Entendeu? Então, a conta completa é custo de vida mensal vezes 6, ok? Mais o custo inicial do negócio. Esse é realmente o número real. E eu sei que quando você ouvir esse número, vai parecer grande, né? Quando você calcular aí, talvez ele pareça grande. Pode até parecer de longe, mas deixa eu te falar uma coisa importante. Esse número não é o que está entre você e o empreendimento, entendeu? Esse número é o que está entre você e o empreendedorismo. Feito do jeito certo. Se você quer começar do jeito certo, eu te recomendo a seguir este conselho. Tem uma diferença enorme entre empreender com clareza e empreender com desespero. Eu espero muito que você absorva isso, porque eu vivi os dois lados da moeda. E tudo que eu quero é trazer para o empreendedor que está começando agora, que vai migrar de carreira, esse ponto de vista, para ele não errar como eu errei. Quando eu abri a minha empresa, lá em 2018, eu já tinha experiência, já tinha alguns clientes no radar. Afinal de contas, eu tinha muito convívio ali com manutenção. Então, como eu já estava querendo empreender, eu já estava no radar, o comércio da esquina que eu tomava café, sabe? Eu ficava caçando quem poderia ser meu cliente. E mesmo assim, eu cometi erros nos primeiros meses. Eu aceitei contrato com preço errado porque eu precisava do dinheiro, entende? Eu fechei clientes problemáticos porque não tinha como recusar. Tinha, por exemplo, eu tomei uma decisão de expansão. Se vocês estão me acompanhando aqui no canal, vocês sabem da minha história.
Eu tomei uma decisão de expansão antes de ter estrutura, porque eu estava animado com tudo aquilo. Nossa, eu estava deslumbrado. Agora imagine se eu tivesse feito tudo isso sem reserva nenhuma. Eu estava ferrado. O resultado teria sido catastrófico. A reserva não me salvou de errar. E talvez não salve você também de errar. Você precisa errar, porque quando você erra, você acerta. E com o erro você aprende a não errar novamente. Mas, olha, eu vou ser bem sincero. Mas me salvou de errar com desespero, porque a pior coisa é você ficar desesperado. Tem uma diferença enorme entre você errar e conseguir corrigir e você errar e não ter fôlego para levantar. Aí é a pior de todas. E é por isso que o número importa tanto, entende? Porque ele compra algo que não tem preço, compra o seu tempo. Entende? Tempo para aprender, o tempo para ajustar os ponteiros, o tempo para construir sem precisar aceitar qualquer coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou te fazer uma pergunta que vai além do número. Você sabe qual é o seu produto? Você sabe para quem você vai vender? Você sabe como vai chegar no seu cliente, no seu potencial cliente? Porque uma coisa é você ter reserva e outra coisa é você ter direção, né? Porque reserva sem direção também não resolve. O número, ele pode até te dar segurança, esse número que você acabou de encontrar, mas a clareza te dará velocidade. E vou te falar uma outra coisa, essas duas coisas juntas, a segurança e a clareza, são o que separa quem constrói algo real de quem fica no emaranhado por anos, viu? Então, esse é um conselho muito forte para você. Você pode ter o número certo na sua conta, né? O mais próximo possível para você tocar a sua operação e ainda assim perder tempo, porque não sabe para onde está indo. O pior das coisas é você não ter uma direção. Porque quando você não tem uma direção, qualquer caminho vai te servir. Entende? Então, o exercício completo é o seguinte: faz a conta da reserva, ao mesmo tempo define o que você vai fazer, para quem e como vai chegar nesse cliente, nessa pessoa, no seu público-alvo. Essas duas coisas juntas, se você só tiver uma das duas, não está pronto, viu? Então preste atenção, volte esse vídeo se você se sentiu um pouco perdido, porque a nossa missão aqui é essa. A minha missão é te trazer do emaranhado para uma linha reta, tá bom? Se você chegou até aqui, eu preciso que você faça uma coisa agora. Pega o papel, pega a caneta, o bloco de nota, o que você quiser. Eu tenho meu bloquinho de notas aqui, ó. Pega o seu aí, tá bom? E vamos fazer uma conta, que é bem básica. É o que nós já vimos, entende? O plano é esse, ó. É o custo de vida mensal real que você tem hoje. Você vai multiplicar por 6 meses, né? Você vai multiplicar por 6, adicionar o custo inicial do seu projeto, que você vai empreender, que você vai fazer, né? Do seu novo negócio. E esse será o seu número. Não é um número que vai te travar, viu? É um número que, pelo contrário, ele vai te libertar. Por quê que ele vai te libertar? Porque agora você sabe aonde você está e o que você precisa para chegar onde você quer, entendeu? Você agora tem uma questão de previsibilidade, você consegue prever aonde você vai chegar. Você viu como isso ajuda você a sair do emaranhado de coisa e ir para uma linha reta? E vou te falar mais, lá no meu Substack eu escrevi um artigo completo sobre esse vídeo aqui. Lá eu detalho como eu estruturei essa minha transição da CLT para o CNPJ que eu tenho hoje. E os erros que eu cometi, né, que é muito importante, nos primeiros meses desse negócio, mesmo com a reserva. E também estou deixando lá um framework completo para você sair desse emaranhado e seguir uma direção,
tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo. É gratuito, é direto, é para quem quer mais do que um post motivacional desses que você vê no Instagram, tá bom? Se inscreve aqui no canal, todo dia eu vou tentar postar um vídeo novo. Em meio ao empreendedorismo é uma correria danada, né? Mas aqui vai ser sem enrolação, sem papo de guru, sem promessa, é um bate-papo mesmo, é quem está no campo de batalha, né? Que traz a realidade, e vamos nessa. Até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Tamo junto.